Bom dia, irmãos e irmãs, cidadãos do Chon Il-guk, espalhados pela terra e pelo mundo espiritual, também bom dia. Gostaria de falar hoje sobre o tema, o esplendor da era que nós estamos vivendo. Iniciamos 2009 e o verdadeiro Pai, a 0 hora do dia 1º, ele deu o tema para este ano. Significa, ele já traçou a meta, já traçou a orientação que ele deseja que todo mundo siga ou persiga durante este ano. Então vamos, eu ainda não decorei o tema porque ele é bastante grande. A era de proclamar a vitória do poder, da ética, do sexo absoluto, amor verdadeiro, vida verdadeira, linhagem verdadeira, no domínio do sábado cósmico, dos pais do céu e da terra. Então, como nós compreendemos o princípio divino, nós compreendemos o ideal de Deus para cada um de nós. Todos nós, seres humanos, temos que realizar o ideal das 3 bênçãos. E nós sabemos o que impediu nossos primeiros antepassados de realizarem as 3 bênçãos. Então, o verdadeiro Pai enfatiza, este é o tempo, é a era para a autoridade do sexo absoluto, da linhagem verdadeira, do amor verdadeiro e da vida verdadeira para os cidadãos do reino de Deus, do Chon Il-guk, o reino dos céus na terra e no mundo espiritual, juntamente com os pais do céu e da terra, que estão na terra conosco. Então, este tempo é um tempo de esplendor para nós que estamos juntamente com os verdadeiros pais na terra neste tempo. Eu vou ler algumas partes do Choson-gyon a respeito de qual era o ideal de Deus para Adão e Eva. Vamos começar lendo na página 60. Primeiro, Deus criou Adão e Eva para ter um corpo. Segundo, criou-os a fim de aperfeiçoar o amor. Se Adão e Eva atingissem a maturidade e tivessem se tornado uma encarnação física do amor, por meio de se tornarem um, Deus teria vindo até eles. Ele teria sido então o pai e mãe de amor da humanidade. O mundo ideal teria sido realizado quando Adão e Eva, como pais, na forma externa de Deus, multiplicassem filhos. Então, o mundo espiritual e o mundo físico seriam conectados através dos seres humanos. Assim, Deus criou os seres humanos também para o propósito de conectar o mundo espiritual e o mundo físico. Desta forma, Deus habitaria em Adão e Eva através do amor, como verdadeiro pai
e mãe da humanidade, um pai e mãe em substância. Ele apareceria como pai e mãe na forma de Adão e Eva, após a ida destes para o mundo espiritual. Irmãos e irmãs, esse texto que nós lemos, eles esclarecem profundamente para nós qual era a razão pela qual Deus criou Adão e Eva. Em vários sermões, o Velho Pai enfatizou que, embora Deus seja todo-poderoso, onisciente, onipresente, ele não tem um corpo físico. E nós não podemos ver Deus no mundo físico. E quando nós formos para o mundo espiritual, também nós não poderemos ver Deus. Penso que os senhores já leram em vários textos estas palavras dos verdadeiros pais. Muitas vezes nós pensamos, quando eu for para o mundo espiritual, então lá no mundo espiritual eu poderei ver Deus. E muitas vezes nós imaginamos Deus com uma certa forma física. Eu me lembro quando eu era criança, aos domingos, indo à igreja católica, na minha cidade, no teto, tinham 3 pinturas muito interessantes. A primeira pintura era a pintura de Deus. Era um velhinho barbudo, sentado num trono com um cajado, com uma cara muito séria. E eu ficava olhando para aquela pintura, e às vezes eu tinha muito medo, ele parecia muito bravo. Aí na pintura do centro, tinha o nascimento de Jesus, e a última pintura do altar para a saída da igreja era a ressurreição de Jesus. Então eu ficava olhando aquelas pinturas, mas eu ficava muito preocupado com a seriedade, a postura daquela pintura que o pintor quis representar Deus. Então, devido à educação, a gente pensa que quando nós chegarmos no mundo espiritual, então nós iremos ver Deus. E quando nós compreendemos um pouquinho mais, então sabemos que com os nossos olhos espirituais, ainda nos é impossível nós vermos Deus. E o interessante é que o nosso Pai diz, Deus é tão pequeno quanto nós podemos imaginá-lo. E Ele é tão grande quanto nós podemos imaginá-lo. Mas, de qualquer forma, Ele não terá uma forma, seja ela qual for, que nós possamos vê-lo no mundo espiritual. Então, como é que nós poderemos ver a forma de Deus? Esta é uma questão extremamente importante para nós entendermos a razão pela qual Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Então, qual era o desejo de Deus ao criar Adão e Eva? Adão e Eva foram criados para que, em primeiro lugar, eles se tornassem a encarnação física, substancial de Deus na terra. E através de Adão e Eva, a masculinidade e a feminilidade de Deus poderiam se encarnar na terra. E Deus teria então os seus filhos, que seriam a sua representação física na terra. Daí então,
qualquer pessoa que cumprimentasse Adão, estava cumprimentando quem? Estava cumprimentando Deus. Quem visse o rosto de Adão, estava vendo o rosto de Deus. Quem pegasse na mão de Eva, estava pegando na mão de Deus. Quem olhasse para o rosto de Eva, estava vendo o rosto de Deus. A parte masculina e a parte feminina de Deus. Então, é interessante esta parte que nosso Pai fala sobre Adão. Ele, no caso aqui Deus, apareceria como pai e mãe na forma de Adão e Eva, após a ida destes para o mundo espiritual. Então, quando Adão e Eva fossem para o mundo espiritual, e todo o mundo angélico, e todas as pessoas depois de Adão e Eva que fossem para o mundo espiritual, chegando no mundo espiritual, eu quero ver Deus. Quem que eles veriam? Eles veriam o rosto de Adão e o rosto de Eva, como a representação eterna de Deus no mundo espiritual. E eu penso que qualquer pessoa na terra que quisesse ver Deus, se não tivesse a queda, todos nós teríamos os 5 sentidos físicos e os 5 sentidos espirituais funcionando perfeitamente. Na terra, nós poderíamos ver o rosto de Deus através do rosto de Adão e Eva. Então, eternamente, Deus seria representado por Adão e Eva. Infelizmente, como nós compreendemos, este ideal não pôde se realizar através de Adão e Eva. Interessante nós observarmos, em primeiro lugar, Adão e Eva seriam os filhos de Deus. Mas quando eles se aperfeiçoassem e se tornassem a encarnação, o princípio divino diz, a encapsulação de Deus, Adão seria a parte masculina de Deus encarnada na terra. Eva seria a parte feminina de Deus encarnada na terra. Depois, quando Eva se unisse a Adão com a bênção de Deus, Eva se tornaria a esposa de Adão. Mas, num certo sentido, Eva se tornaria a esposa de quem? A esposa de Deus, porque ela geraria os filhos para Deus. Veja que incrível é o sentimento de Deus ao estar diante de Adão e Eva perfeitos. Eu penso que, para muitas pessoas de outras religiões, isto chega a ser quase uma heresia. Nós falarmos que Eva seria a esposa de Deus, quase uma blasfêmia, porque realmente, como pode, né? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onipotente, onipresente, precisar de uma esposa. Só que este era exatamente o ideal de Deus revelado pelos verdadeiros pais neste tempo de esplendor histórico que nós estamos vivendo. Nós somos privilegiados porque somos capazes de compreendermos isto. E é muito importante que nós compreendamos claramente esse ideal. Qual era o ideal de Deus e o que impediu a realização do ideal de Deus. Então, com a queda, quando o arcanjo Lúcifer se aproximou de Adão e Eva, em primeiro lugar, ele roubou a filha de Deus.
E aí, em segundo lugar, ele roubou a esposa de Deus. Por isso ele cometeu adultério. Razão pela qual Deus perdeu o poder sobre toda a criação. Gente, é incrível quando nós entendemos o que significou realmente a queda. E o princípio divino é muito claro, né? Ele dá a motivação e dá o processo da queda. Realmente nós temos que entender isso claramente. Qual foi a motivação e qual foi o processo da queda. Não é qualquer pessoa que comete adultério que atrapalha todo o plano de Deus. O plano de Deus foi destruído por aquele adultério, o adultério de Eva com o arcanjo. Isto nos trouxe a linhagem de sangue satânica. Isto impediu a realização do ideal de Deus. Não é qualquer adultério, este adultério, esta queda destruiu o plano de Deus. Porque aquele era o primeiro homem e a primeira mulher. É extremamente importante nós entendermos este fato, que impediu a realização do ideal de Deus. John Song-Yeon, nós temos outras palavras a respeito do ideal de Deus. Adão, criado como corpo de Deus, teria se tornado o verdadeiro antepassado da humanidade. Em outras palavras, Adão seria Deus encarnado. Para que o Deus incorpóreo tenha domínio sobre o mundo dos seres físicos, para ser capaz de ver e ouvir neste mundo tangível, Adão foi criado para ser o Deus encarnado. Então, quem é Eva? Eva era a esposa de Adão, uma esposa com forma física. Se Adão era Deus encarnado, Eva seria a esposa encarnada de Deus. Dizer que o santo Deus tomaria uma esposa pode parecer chocante, mas Adão foi criado como o corpo de Deus e ele deveria tomar Eva como sua esposa. Eva, então, seria a esposa de Deus encarnada. Há dois motivos pelos quais Deus precisa de Adão e Eva. Primeiro, era para possibilitar o Deus incorpóreo aparecer em uma forma externa. Segundo, ele queria cumprir o ideal do amor. Adão e Eva deveriam ser a base e a essência da capacidade do Deus incorpóreo em se relacionar com o mundo corpóreo com uma forma externa visível. Então, isso é interessante, porque, embora Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus deu para Adão a autoridade para dar nome aos animais e a todas as coisas. Não é interessante isso? Deus criou e deixou que Adão desse nome aos animais. Porque, na verdade, qual era o desejo de Deus? Esta é a minha forma física, que através de mim, através dele, eu posso me relacionar com o mundo físico. Então, o desejo de Deus era, tendo Adão, ele poderia se relacionar com o mundo corpóreo, porque Deus era um ser incorpóreo, não tinha uma forma física. Então, através de Adão, ele poderia se relacionar com todas as coisas. Através de Adão, ele poderia ver, ouvir o canto dos pássaros, ouvir os ruídos da natureza, poderia ver a beleza das flores, das borboletas, dos animais, poderia ver toda a criação. Poderia experimentar os sabores que ele criou através de Adão e Eva. Então ele cria Adão para que ele tenha uma forma física com a qual ele possa se relacionar com toda a criação. Então, infelizmente, o ideal de Deus não se concretizou através de Adão. Às vezes parece que estou sendo assim, insistente nesse fato,
Acontece que muitas vezes tem algumas pessoas que não compreendem muito profundamente o ideal de Deus e o princípio divino, e às vezes começam a deturpar aquilo que o princípio divino ensina, e nós devemos tomar muito cuidado. Então, realmente, nós devemos ter uma preocupação muito grande em compreendermos aquilo que o princípio divino nos ensina. Lermos a Bíblia, lermos o princípio divino, entendê-lo e depois também estudarmos bastante as palavras do verdadeiro Pai, do Chon Song-gyon. Aí então nós teremos muita força espiritual, muita clareza em nossa mente para continuarmos nossa vida de fé. Então precisamos tomar muito cuidado. E quando nosso Pai diz a questão do sexo absoluto, significa antes do casamento, nossos jovens e os nossos idosos também que são solteiros não podem se relacionar sexualmente, e depois do casamento, o amor só pode ser experimentado entre o esposo e a esposa, abençoados por Deus na bênção do sagrado matrimônio. Qualquer coisa fora disto é absoluto pecado. Como Adão e Eva caíram, eles não puderam realizar o ideal de Deus. Já conhecemos a história. Quando Deus começou a pensar no segundo Adão? Deus começou a pensar no segundo Adão tão logo a queda aconteceu. Tanto é que já começou a providência da restauração na família de Adão, com a esperança de que um descendente próximo de Adão pudesse nascer, ser gerado sem pecado original. Por isso Deus começou a providência de Caim e Abel. Seguindo um processo conforme o princípio divino, da queda física e da queda espiritual e da queda física. Para restaurar isto, Deus estabeleceu um processo, princípios da restauração. Uma pergunta: Caim e Abel era plano original de Deus ou aconteceu por causa da queda? O que os senhores acham? O processo de Caim e Abel começou por causa da queda de Adão e Eva. Se não houvesse a queda, não teria necessidade dos princípios da restauração. E Deus começou a trabalhar. A Bíblia descreve família de Adão, família de Noé, a família de Abraão, com a qual Deus começou a trabalhar para dar origem ao povo judeu. Preparar uma linhagem de sangue para enviar o Messias à terra. De Abraão até o nascimento de Jesus, historicamente, são aproximadamente 2000 anos de história. Deus prepara um povo, prepara uma linhagem de sangue para receber o Messias. Certamente, muitas coisas ainda nós precisamos entender a respeito do nascimento de Jesus. Há alguns detalhes, hoje nós compreendemos, mas certamente existem ainda muitos fatos que nós não entendemos, ou não podemos entender. Jesus mesmo disse muitas vezes: olha, eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis compreender agora. Já se passaram 2000 anos e ainda não podemos compreender muitas coisas. E até algumas coisas que o verdadeiro Pai já revelou, para muitas pessoas é heresia, não é verdade? Fala alguma coisa sobre a linhagem de sangue de Jesus, as pessoas não compreendem. Isso é pecado, isso está falando é heresia, isso é blasfêmia. Mas algumas coisas nós já compreendemos hoje. Nós sabemos a incrível preparação que Deus fez para enviar Jesus à terra. Toda a preparação de uma linhagem de sangue. Muitas vezes nos é estranho, porque o próprio Abraão era casado com a sua meia-irmã.
Abraão e Sara tinham o mesmo pai e mães diferentes. Com este casal, Deus começa a preparação da linhagem de sangue para receber o Messias. E muitos fatos estranhos aos nossos olhos ocorreram nessa preparação. E quando nós lemos o Gênesis, podemos compreender mais ou menos como Deus trabalhou com tantas pessoas para preparar uma linhagem de sangue para receber o Messias. Que Maria era uma jovem extremamente bela. Vários homens queriam se casar com ela. Foi feito um sorteio para que se escolhesse o esposo de Maria. José foi escolhido. Durante o período de preparação para o casamento, Maria fica grávida. José queria abandoná-la, então é dito que foi a obra do Espírito Santo, foi pelo Espírito Santo que Maria concebeu. E Jesus nasceu como um filho de Deus sem pecado original. Quando Maria estava grávida, qual foi a mensagem do arcanjo Miguel para Maria? Ele será o príncipe da paz. O seu reino não terá fim. Jesus nasceu como o segundo Adão. Sem pecado original. A incrível preparação foi feita por Deus para enviar o Messias à terra. Mas, 900 anos antes de Jesus, o rei Salomão já tinha construído a maior obra arquitetônica daquela época, que era o templo e era o palácio real. Milhares de homens trabalharam na construção. A Bíblia diz 70 mil homens se revezaram na construção do templo e do palácio real. Se usou tanto ouro e tanta prata que eles nem mediram. E reis do mundo inteiro foram visitar Jerusalém para ver o esplendor daquela construção. Para quem era aquela obra? Aquela obra estava sendo construída para o rei dos reis que nasceria na terra. E quem eram os reis dos reis? Era o segundo Adão, que na terra teve o nome de Jesus. Então, era o segundo Adão que Deus estava mandando. Será que Jesus compreendia qual era a sua missão? Claro que ele compreendia. Por exemplo, tem uma passagem, João 14, 9 e 10. Jesus disse: quem me vê, vê também o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus sabia, ele era a encarnação de Deus na terra. Quem estava olhando para Jesus, estava vendo Deus. Quem cumprimentava Jesus, estava cumprimentando Deus. Ele sabia que ele era a encarnação perfeita de Deus na terra, como o segundo Adão. E será que ele sabia que precisava se casar? Será que ele sabia ou não? Certamente Jesus sabia. Muitos detalhes da vida de Jesus não estão relatados no Novo Testamento. O reverendo Moon, o verdadeiro pai, ele disse que por 3 vezes Jesus insistiu com a sua mãe que ela deveria preparar-lhe uma esposa, porque, de acordo com a tradição judaica daquele tempo, a mãe tinha a responsabilidade de preparar a esposa para o filho. 3 vezes. A última tentativa foi aos 30 anos. E diante
da impossibilidade de Maria preparar a esposa para Jesus, então ele se retirou de sua casa e ele mesmo começou a seguir o seu caminho como um profeta, preparando o caminho para ele mesmo. Então, nesse aspecto, ele não pôde ter o apoio da família, mas ele sabia que Deus tinha preparado uma esposa para ele. Às vezes, nos é estranho, como para muitas pessoas é estranho, que Jesus, Filho de Deus, precisava se casar. Ora, ele era o único que verdadeiramente estava apto para receber a segunda bênção de Deus, porque poderia multiplicar a linhagem de sangue de Deus na terra. Então, quando ele disse: eu tenho na terra autoridade para perdoar pecados. Está em Mateus 9:6. Então Jesus diz que eu tenho na terra autoridade, tenho poder para perdoar pecados. Porque ele sabia que ele nasceu sem pecado original. E somente através dele a humanidade poderia ser salva do pecado, porque ele era o segundo Adão. Então ele sabia que ele precisava de uma esposa para que eles se tornassem os verdadeiros pais da humanidade e pudessem dar renascimento. Por isso ele falou para Nicodemos: quem não nascer de novo não poderá entrar no reino do céu. Então, em primeiro lugar, precisava nascer de novo para entrar no reino do céu. Precisava se libertar do pecado através do Messias aqui na terra para entrar no reino do céu. Então ele compreendia claramente qual era o plano de Deus. Mas ele não pôde realizar a segunda bênção. E a sua morte prematura na cruz, aos 33 anos, impediu o segundo Adão de concretizar o ideal de Deus na terra. Então, há 2000 anos, o reino dos céus já deveria existir na terra. Se o povo judeu tivesse apoiado o plano de Deus, porque eles foram preparados, aquele povo foi preparado por Deus para receber o Messias. Eles deveriam ter dado as boas-vindas ao Messias, apoiado o Messias na construção do reino dos céus. Todo o plano de Deus estava preparado. Tem um versículo na Bíblia que diz que Jesus foi chamado de comilão e beberrão. Conhece essa passagem? Conhecem? Aonde será que Jesus comia e bebia? Já que ele particularmente, a família, era uma família, pelo que descreve a Bíblia, relativamente pobre. É que Jesus frequentava muitos casamentos. E tanto é que em um casamento, é que a mãe dele fala com ele sobre o vinho. Conhecem o relato bíblico? Conhece? Que Maria pediu que o vinho acabou e faça aí um milagre, transforme a água em vinho. Conhece esse relato? Então ele estava naquele casamento também. E ele foi em muitos outros casamentos. E por que será que ele gostava de frequentar casamentos? Porque certamente ele queria mostrar para a mãe dele que ele também precisava se casar. Ele foi com a mãe dele, procurando orientá-la, que já era chegado o momento dele formar uma família. Por várias razões, as circunstâncias em que Jesus vivia naquele tempo, ele não pôde concretizar a segunda bênção de Deus na terra. Mas ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Por isso ele falou: eu tenho na terra poder para perdoar pecados. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E mais o que ele disse em João 8,44? Vós tendes por pai
o diabo, e a vossa vontade é satisfazer os desejos do vosso pai. É tão interessante que a maioria das pessoas não conhece esta passagem, às vezes lê, mas não consegue entender João 8,44. Parece que realmente esconde. Pergunta para várias pessoas, cristãos, se eles conhecem João 8,44. E quando fala que Jesus nos chamou de filhos do diabo, as pessoas não gostam. Ele também não gosta de ser chamado de filho do diabo. Mas ele disse que nós somos, porque nós temos a linhagem de sangue de Satanás. Então, Jesus compreendia qual era a sua missão na terra. Com a morte de Jesus na cruz, imediatamente Deus começa a preparação para o terceiro Adão. Porque Jesus mesmo disse que voltaria em breve. São as últimas palavras do Apocalipse. Eu voltarei em breve. Aí João disse, amém, vem Senhor Jesus. Finalmente, Deus enviou o terceiro Adão à terra. Tem algumas passagens do Chon Song-Gyon sobre Jesus. Que tipo de pessoa é Jesus? Devido à queda no jardim do Éden, Adão e Eva não se tornaram verdadeiros pais, mas os falsos pais que deram à luz uma descendência falsa. Assim sendo, Jesus é a pessoa que veio como verdadeiro pai para restaurar a falha de Adão e Eva. Além de não terem chegado a ser verdadeiros pais, Adão e Eva tampouco chegaram a ser um verdadeiro casal e também falharam sem ter filhos verdadeiros. Assim, se vocês acreditarem completamente em Jesus e se tornarem um com Ele, poderão restaurar a posição de um casal verdadeiro, pais verdadeiros e filhos verdadeiros. Por isso, o cristianismo ensina que devemos amar Jesus ao máximo. Lemos no Apocalipse que nos últimos dias o Senhor virá à terra para receber a noiva. Vocês sabem o que significa as bodas do Cordeiro? Será a primeira celebração matrimonial da história, na qual um noivo e uma noiva se unirão em matrimônio, centrados no amor de Deus. Por causa da queda dos pais da humanidade, nossos primeiros antepassados não chegaram a se tornar bons pais, mas tornaram-se maus pais. Assim, a posição de Deus, a posição que Deus havia concebido, a posição de pais originais sem pecado, bons e verdadeiros, não se realizou e não foi manifestada. A Bíblia diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Assim, uma vez que, devido à queda, o propósito de Deus não pôde ser realizado no Gênesis, Ele o cumprirá no Apocalipse. Então, em que posição Jesus veio? Como o primeiro Adão caiu, Jesus veio na posição de Adão perfeito, o qual, sem pecado, poderia harmonizar-se com o amor de Deus. Por isso, está escrito na primeira carta aos Coríntios, 15:45, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o segundo Adão em espírito vivificante. Nestes termos, a Bíblia revela que Jesus veio como o segundo Adão. Sem estabelecer a posição de filho, esposo e pai verdadeiro que Deus originalmente concedeu ao homem, não haverá como realizar a família ideal planejada por Deus. Esta família tem que aparecer na terra. Então, como nosso pai diz,
aquilo que Deus tinha planejado no Gênesis não se realizou. Por causa da queda, vai se concretizar no Apocalipse. Em Apocalipse 21:3 está escrito: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, está dizendo que no tempo do terceiro Adão, Deus virá habitar com o homem na terra, e nós seremos o povo de Deus, e Deus mesmo estará em nosso meio. Será que esse tempo chegou? Absolutamente, esse tempo chegou. Por isto, os verdadeiros pais, ao concretizarem completamente o ideal das três bênçãos, podem agora tirar o pecado de toda a humanidade, conforme Jesus disse: eu tenho na terra poder para perdoar pecados. Então, quem tem na terra poder para perdoar pecados? O terceiro Adão e a terceira Eva. Outros podem fazer em nome dos verdadeiros pais. Nós não estamos dando a bênção para a nossa tribo. Nós estamos sendo um instrumento, mas quem dá a bênção, quem dá a linhagem de sangue, são únicos. É o terceiro Adão e a terceira Eva. Nenhum outro tem autoridade para perdoar pecado. Nenhum outro tem poder para perdoar pecado. Quem traz a nova linhagem de sangue de Deus na terra são os verdadeiros pais. Só eles podem dar renascimento. Só eles podem dar a ressurreição. Só eles podem dar a vida eterna. Nenhum outro. Entenderam? Isso precisa ficar muito claro para nós. Nenhum outro. Então, é o reverendo Moon e sua esposa, como terceiro Adão e terceira Eva, podem dar renascimento, podem dar ressurreição e podem dar a vida eterna. Nenhum outro. Isto precisa ficar muito claro para nós. Não podemos ter confusão, não podemos ter mal entendimento. Precisamos ter clareza em nossa mente, em nosso coração. Quem é a face de Deus na terra neste tempo? Então, quando nós olhamos para o rosto do verdadeiro Pai, nós estamos vendo o rosto do Deus masculino na terra. E quando nós olhamos para o rosto da verdadeira Mãe, nós estamos vendo o rosto feminino de Deus na terra. E quando eles forem para o mundo espiritual, no mundo espiritual, quando nós quisermos ver Deus, nós veremos o rosto dos verdadeiros pais. E isto será eterno. Isso não terá mais fim. Eternamente será assim agora. Então nós, de uma certa forma, somos privilegiados, porque nossos olhos puderam ver os verdadeiros pais aqui na terra. Muitas pessoas podem vê-los, mas nem sempre têm o mesmo coração que nós temos. Então nós podemos ver Deus na terra, e um dia, ao nos encontrarmos no mundo espiritual, veremos Deus eternamente no mundo espiritual, com a face do verdadeiro Pai e da verdadeira Mãe, como o terceiro Adão e a terceira Eva. Então, no sermão do dia 1º, o verdadeiro Pai disse algumas coisas a respeito dele mesmo,
que eu gostaria de ler para os senhores. No discurso do Dia de Deus de 2009, o verdadeiro pai enfatizou a importância do valor do verdadeiro pai, dizendo: o verdadeiro pai é a origem da linhagem verdadeira e do amor verdadeiro de toda a geração. E ele, mais uma vez, nos pediu para mantermos amor absoluto, fidelidade absoluta e pureza absoluta em todas as famílias abençoadas. Entenderam? Então, eu sou a origem da linhagem de sangue verdadeira de Deus. Será que ele falou a verdade? Absolutamente sim. Só ele. Não tem outro. Pela eternidade. Entenderam? Não tem outro. Ele é o terceiro Adão e a terceira Eva que concretizaram o ideal de Deus lá no início da criação. E ele disse, como famílias abençoadas, nós deveríamos ter a tradição do povo de Deus. O povo judeu já perdeu o qualificativo de povo escolhido? Já são 2000 anos. Jesus deixou claro, se eles o matassem na cruz, o povo judeu teria perdido o qualificativo de povo escolhido, mas eles mantêm ainda, acreditando que eles ainda são o povo escolhido de Deus. E uma das coisas que eles se preocupam muito é manter a pureza da linhagem de sangue. Então, nós, famílias abençoadas, temos que ter bem claro em nossa mente e em nosso coração o conceito de linhagem de sangue. E nós não podemos misturar nossa linhagem de sangue sem a autorização de Deus. Por isso, é através da bênção que nós recebemos a linhagem de sangue de Deus. E especialmente os filhos da segunda geração. São os verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Precisam entender isso muito claramente. Certo? Nós somos o povo escolhido de Deus neste tempo. E nós estamos no esplendor deste tempo, porque temos fisicamente os verdadeiros pais na terra. Que agora já tem um palácio. E será construído o templo. Porque agora os verdadeiros filhos também assumiram responsabilidade. O verdadeiro pai tem os filhos que estão continuando o seu trabalho. Vocês acham que alguns dos filhos poderão fazer o trabalho que os verdadeiros pais estão fazendo? Terá? Nós vai dizer, nós somos o quarto Adão. Mas o quarto Adão, algum deles, ou alguns de nós, poderemos, no mundo espiritual, aparecermos com a face de Deus? Não. Isto só pode ocorrer com o verdadeiro pai e a verdadeira mãe. Nenhum outro. Entenderam? Então, eles são únicos. Então, é o filho unigênito de Deus. Aquele é o primeiro que concretizou. Não terá outro. Por bilhões de gerações futuras, acreditamos que chegará o dia em que ninguém mais terá pecado original, não haverá mais pecado na terra. Mas Deus continuará aparecendo com o rosto de um homem e uma mulher por toda a eternidade. São únicos, eternos, imutáveis e absolutos. Então, a segunda geração tem que entender bem claramente o conceito de povo escolhido e linhagem de sangue. Nós somos este povo hoje, porque nós temos a linhagem de sangue de Deus. Então, nosso pai disse a questão do pecado original. Dia 1º, nosso pai de novo falou sobre o pecado original. O pecado original
é a raiz de todos os pecados. Ninguém pode descobrir a raiz dos pecados escondidos no chão. Somente o Cristo, o verdadeiro Pai, que vem como a raiz da vida, pode descobrir a raiz do pecado e liquidá-la. Então, só um pode libertar a humanidade do pecado, só o terceiro Adão, nenhum outro. Por isso, a queda de Adão, ela é muito diferente da queda de um outro casal, de um outro adultério. Aquele lá foi quando o arcanjo roubou a esposa de Deus. É muito diferente. Então não é um adultério qualquer. Aquele lá foi o primeiro, foi muito sério. Mas qualquer coisa que viole o princípio é pecado. Então, no momento em que um casal recebe a bênção, é um homem e uma mulher na posição de sujeito e objeto do amor de Deus. Não pode outra mulher entrar nesse relacionamento. Viola o princípio. Por exemplo, pode um homem ter duas mulheres? O que os senhores acham? E as irmãs ficariam contentes com essa situação? Ou pode uma mulher ter dois homens? Os irmãos gostariam dessa situação? Isto viola o princípio. Está claro? Qualquer coisa que viole as leis da criação, viola o princípio. Então, a destruição do ideal da criação de Deus, o fundamento de 4 posições, tendo Deus como centro, foi o pecado dos primeiros antepassados humanos. O pecado sexual, adultério. Eva iria ser a esposa de Deus para gerar os filhos de Deus. Quando o primeiro antepassado humano perfeito, quando os primeiros antepassados humanos perfeitos se unem, formando o fundamento de 4 posições, surgem os verdadeiros pais do céu e da terra. Deus, como verdadeiro pai vertical, e os primeiros antepassados perfeitos, como verdadeiros pais horizontal. A linhagem verdadeira, a vida verdadeira e o amor verdadeiro também surgem. Neste contexto, a palavra verdadeiros pais é a coisa mais preciosa para Deus e para a humanidade. A relação de pai e filho entre Deus e o homem será concretizada eternamente. Logo, Deus terá sua imagem substancial na terra e no mundo espiritual. A era depois da vinda do céu, o ideal de Deus, o fundamento de 4 posições, a base para a realização do bem de Deus, a meta final da criação de Deus está concluída. A era em que a força de Deus está canalizada para fluir para toda a criação. Então, essas são partes do conteúdo do sermão do verdadeiro Pai no dia 1º. Então, este é um tempo especial em toda a história humana. Hoje, tem muitas pessoas do mundo inteiro que vão para Jerusalém para poderem percorrer alguns dos supostos lugares que Jesus pisou na terra. Quão privilegiados nós somos, porque até mesmo no Brasil, neste templo, neste local, os verdadeiros pais pisaram. Então nós somos muito privilegiados por estarmos vivendo neste tempo na terra. Então, irmãos e irmãs, vamos acreditar que nós estamos passando por uma tremenda revolução no mundo físico e no mundo espiritual, tão rápida
que muitas vezes os nossos olhos não conseguem acompanhar. Por isto, deveremos perseverar, deveremos ter cuidado, não violarmos as leis da criação, praticarmos uma vida de pureza em nossa família, orientarmos nossos filhos. Ainda somos bombardeados por uma série de situações que provêm dos maus arcanjos e dos maus anjos e das más pessoas que muitas vezes nos rodeiam. Mas devemos tomar cuidado. É um tempo de esperança, conforme diz o Apocalipse. Aquilo que era uma grande esperança está se concretizando agora neste tempo. Deus está no meio de nós. Os verdadeiros pais estão no meio de nós. É só vivermos como cidadãos do reino dos céus, praticando a tradição, praticando as leis, gradativamente as pessoas, as famílias, as sociedades, as nações irão se transformando. E o mundo de Deus será construído aqui na terra. Então é um tempo de grande esperança para nós. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai Celeste, estamos diante de vós, com nossos irmãos e irmãs, neste tempo de tão grandes maravilhas ocorrendo na terra, em que a tecnologia nos proporciona um modo de vida em que nós podemos estar internamente e externamente recebendo o vosso amor, a vossa luz e a vossa verdade. Pai, nós sabemos a grande expectativa vossa por terem os verdadeiros pais aqui na terra e o trabalho que vós estáis realizando através deles. E agora, através de cada um de nós, famílias abençoadas, espalhadas pela terra, somos o povo de Deus, temos a linhagem de sangue de Deus. Assim, Pai, nós queremos viver como tal e, acima de tudo, respondermos à expectativa que vós tendes para cada um de nós. Diariamente, nós temos procurado jurar diante de vós que nós não iremos entristecê-lo, não queremos magoar o vosso coração, não queremos frustrar o vosso plano, não queremos magoar os verdadeiros pais, não queremos magoar as pessoas e os nossos pais físicos. Assim, Pai, nós queremos viver a vossa tradição, queremos viver a vossa educação, para que, como cidadãos do vosso reino, possamos ser sempre motivo de alegria e glória para vós e para os verdadeiros pais. Pai, derrame sobre cada família abençoada o vosso amor, a vossa luz, que a fortuna celeste possa estar com cada um de nós, para que possamos viver com dignidade, como cidadãos do vosso reino, e continuarmos com nossas palavras, com nossa dedicação, sendo um instrumento vosso para a salvação de outras pessoas. Pai, abra o nosso coração, nossa mente, para que possamos compreender a plenitude desse tempo que vivemos ao lado dos verdadeiros pais. E nos comprometemos, como filhos de piedade filial, vivermos de tal maneira que o Senhor possa se orgulhar de cada um de nós. Por favor, proteja a nossa semana, em nosso trabalho, em nosso estudo, aonde nos encontrarmos, para que nós possamos, no final dessa semana, colocar em vosso altar o fruto do nosso trabalho providencial. De todo o nosso coração, queremos vos agradecer pelas bênçãos materiais e espirituais que vós tendes dado a cada um de nós. Relatamos em nosso nome, Maurício Raimundo Baldini e Milson Baldini, da família central da bênção, Aju.